Olá, eu sou Vitória, monitora de Fundamentos de Enfermagem 4, e hoje a aula que eu vou ministrar agora tem o seguinte tema: coleta de material para exames de urina, com ênfase à coleta de amostra de urina estéril em pacientes hospitalizados que fazem o uso de catéter vesical de Demore. Vamos abordar a orientação e o procedimento técnico. E introduzindo esse tema, eu acho válido ressaltar alguns pontos, né? Sabemos que os rins, assim como os demais órgãos, eles fazem parte de um complexo sistema que trabalha para manter a homeostasia do organismo e assim preservar o bem-estar do indivíduo, né? E agora sobre os rins, eles estão localizados na região retroperitoneal, na cavidade abdominal, né? E eles são responsáveis basicamente por filtrar o plasma sanguíneo no intuito de eliminar metabólitos que possam ser nocivos ao corpo, né? E um outro ponto importante é sobre o néfron, que é a principal unidade funcional do rim, que é onde ocorre essa filtração do plasma, né? Além da reabsorção e excreção de substâncias. E os néfrons, eles são organizados em milhões, são divididos nas seguintes partes. A cápsula de Bowman, que é o local onde ocorre a filtração, né? O túbulo proximal, a alça de Henle, que tem a porção descendente e a porção ascendente, o túbulo distal, o túbulo conector e o ducto coletor. E esse ducto coletor é o local onde mais o néfron desemboca, sendo o resultado final da excreção o que chamamos de urina. Bom, além disso, o sistema urinário ele possui a sua importância relacionada ao exemplo da regulação da pressão arterial, né? Em que os rins têm uma participação muito importante nessa regulação da pressão. Mas não só isso, o sistema renal ele desempenha diversas funções relacionadas a esse auxílio ao corpo para se manter em equilíbrio, né? E que quando esse sistema está desregulado, dependendo da intensidade e do estágio que está, podem não ser revertidas e até levar ao óbito, né? Então, podemos notar que os rins eles são muito importantes para a manutenção da homeostase do organismo. E também possuem uma relação com outros órgãos, né? Como, por exemplo, o coração. E é devido a essa importância que vamos abordar esse assunto hoje. Mas, como eu disse, o tema da aula são exames de urina, certo? Então, já sabemos que a urina é uma das principais vias de excreção do organismo, né? Então, como vamos falar sobre exames de urina, devemos então entender a importância da realização desses exames, né? A importância, ela se dá por poder oferecer informações importantes sobre o estado fisiológico do organismo, sobre a presença e a evolução de doenças sistêmicas, sobre a avaliação de certos tratamentos e sobre o estado funcional dos rins. O exame de urina é um dos exames complementares adjuvantes mais utilizados, né? E essa análise da urina, ela pode ser feita quanto à quantidade, a densidade, o pH, o aspecto físico que envolve a cor, a transparência, o cheiro, a presença ou não de elementos e sedimentos anormais de germes, composição bioquímica e pesquisa microscópica. Bom, e naturalmente, diversas substâncias são encontradas regularmente na urina em taxas fisiológicas normais. Mas elas podem sim estar aumentadas em determinadas condições patológicas, né? E as substâncias são a glicose, a ureia, a creatinina, o ácido úrico, o sódio, o cloreto, o potássio, o cálcio, o magnésio, a amônio, o fosfato e o sulfato. E sendo assim, um exame simples de urina já ajuda a diagnosticar uma ampla gama de enfermidades, né? Bom, existem três tipos de exames de urina. O exame de urina tipo 1 ou ES, que é elementos anormais e sedimentos, urina de 24 horas e cultura de urina. O exame simples de urina do tipo 1
pode oferecer informações muito importantes e decisivas sobre enfermidades e sobre as condições renais. Já o exame de urina de 24 horas é cada vez menos utilizado, seja por causa da complexidade de sua realização ou por outros exames mais simples já serem capazes de fornecer dados que antes só podiam ser provenientes desse exame de urina de 24 horas. E a cultura de urina geralmente está associada ao antibiograma, né? E vai ajudar na identificação dos germes presentes na infecção urinária e vai também auxiliar na escolha dos antibióticos adequados para tratar. E agora apresentado, né, de forma breve, os principais exames de urina, vamos falar diretamente do tema da aula, que é sobre o procedimento para coleta de exames de urina. Mas, antes de tudo, temos que abordar algumas coisas introdutórias, né? Como é primordial e necessário ter ciência de que todo resultado de exames é consequência da qualidade da amostra recebida, né? Ou seja, a forma que você vai coletar essa amostra, ela vai influenciar diretamente no resultado. Por isso, é tão importante respeitar as normas de segurança tanto do profissional, né, que vai coletar, como para o paciente, mantendo toda a higienização, a antisepsia, a asepsia, o uso adequado de EPIs, né, e etc. E eu vou tentar agora ilustrar uma situação. Ó, imagina que você tenha colhido uma amostra, né? Você se preparou para essa coleta, você higienizou suas mãos, você se paramentou, calçou suas luvas de procedimento, tudo certinho. Mas, por uma falta de atenção, você encostou em algum lugar que estava contaminado por uma bactéria X. Ou seja, esse local não estava asséptico. E aí você não se ligou, não trocou de EPI e realizou o procedimento de coleta. E esse encostar em algum lugar não asséptico pode até ser, por exemplo, cumprimentou algum colega de trabalho, enfim. Tem muitas situações que isso pode acontecer, né? E aí, colhendo essa amostra e encaminhando para o laboratório, no resultado constou a presença dessa bactéria X, que não estava no paciente, né? Mas aí o resultado foi errôneo, né? Imagina só essa situação. Imagina só os problemas suscetíveis a essa situação, né? Então, é justamente por isso que é muito importante prestar atenção na coleta de material, né? Desde a separação dos materiais necessários para fazer essa coleta, até o transporte desse material ao laboratório. Então, veja que a coleta e o transporte inadequados, eles podem, com certeza, ocasionar falhas no isolamento do agente geológico, e aí vai favorecer o desenvolvimento da flora contaminante, né? Induzindo a um tratamento não adequado para o paciente, né? Bom, agora outro ponto importante é sobre a identificação da coleta. Ou seja, é fundamental e responsabilidade do profissional que realizou a coleta realizar essa identificação de modo legível e correto. E esse material que vai ser encaminhado ao laboratório de microbiologia, né? E o que deve conter nessa identificação? Segundo as exigências da Anvisa, tá? Na amostra deve conter o nome completo e o número do registro do paciente, o leito ou ambulatório e especialidade, por exemplo, leito 8 da clínica médica feminina, né? O material colhido, né, especificar se é sangue, fezes, urina, escarro, enfim. A data, a hora e quem realizou a coleta. E por que é preciso ter todas essas informações, né? Para não acontecer nenhum tipo de erro, né? Um exemplo são aqueles casos que há troca, certa confusão, né? Onde há mais de um paciente com nomes muito semelhantes e os resultados podem acabar vindo trocados, né? Justamente por isso. Então, é
primordial essa identificação, tá? Acho também importante trazer que a Anvisa ela ressalta que a coleta desses materiais deve ser destinada o mais brevemente possível ao laboratório e que o profissional deva conhecer ou obter instruções sobre a conservação e o transporte do material, né? E é importante também salientar que quem coleta o material deve estar devidamente treinado e periodicamente ser reciclado nessa atividade, né? Além disso, na coleta, as considerações gerais da coleta microbiológica são colher antes da antibiótico-terapia, sempre que possível, né? Já que quando isso acontece, o resultado pode estar interferindo, já que já está fazendo um tratamento ali, né? Mas é claro que há exceções para isso, né? Como já foi falado na aula da professora Beatriz sobre esse assunto. Além disso, deve-se instruir claramente o paciente sobre o procedimento, ou seja, dizer o que você vai colher, se sangue, se urina e outros, né? Isso se aplica na comunicação com o paciente, né? Quando você for chegar em um paciente, né, se apresentar, dizer qual exame vai ser feito, qual material será coletado, o porquê desse exame, enfim, explicando todo o procedimento, né? E também deve-se observar a antisepsia da coleta na coleta de todos os materiais clínicos. Então, lembram da diferença dos termos, né? Onde a asepsia é a ausência dos germes, entre eles bactérias, vírus e outros micro-organismos que podem causar doenças, né? Já a antisepsia é o processo que visa reduzir ou inibir o crescimento de micro-organismos na pele ou nas mucosas. Então, o que esse tópico nos diz, né? Nos diz que temos que nos atentarmos ao máximo na antisepsia do local proveniente desse material. Ou seja, se for exame de sangue, realizar a antisepsia do braço, por exemplo. Ou se for na coleta de urina, que é o que vamos falar, né? Se atentar à antisepsia da vulva ou da glande, né? Para evitar essas alterações nos resultados do exame. Então, é isso. O próximo tópico é sobre a quantidade suficiente de material que deve ser coletado para permitir uma completa análise microbiológica e, além disso, o pedido do exame deve conter as identificações que a gente já falou, tá? Agora, falando sobre as considerações de segurança. Utilizar barreiras de proteção necessárias a cada procedimento. E por que é necessário isso, né? Para preservar a si mesmo, profissional, né? O paciente e também a esse material, como já falamos anteriormente, né? E além disso, é algo meio óbvio, mas é fundamental a utilização de frascos e meios de transportes apropriados e nunca manusear a amostra em trânsito, né? E assim faz com que não haja ou evite a contaminação da superfície externa do frasco, do frasco de coleta, né? E também é importante falar para sempre verificarem se aquele recipiente está firmemente vedado. Mas, caso ocorra respingos ou contaminação na parte externa do frasco, essa descontaminação pode ser feita com álcool 70 ou outra solução descontaminante. Também é válido ressaltar que as amostras elas deverão ser transportadas em sacos plásticos fechados. E mais uma vez, volto a falar, da identificação da amostra, né, com todos os dados necessários, sempre no frasco da coleta, viu? Nunca na tampa. Encaminhar os materiais imediatamente ao laboratório. Bom, agora vamos falar da coleta de material para exames de urina. Vamos ressaltar algumas coisas importantes, como a coleta ela deve ser sempre feita preferencialmente, né, pela manhã, na primeira micção do dia, ou então após a retenção vesical de 2 a 3 horas. E deve-se sempre despesar o primeiro jato. E por que isso deve acontecer? Porque o primeiro jato ele vem ali limpando toda a uretra, né? A própria urina ela já limpa a uretra. A urina fica armazenada na bexiga, que na teoria é estéril, né?
exceto nos casos de infecção urinária. Então, essa primeira urina, caso a coleta seja feita com essa primeira urina, né, o exame não trará os resultados fidedignos, tá? Bom, agora a coleta de urina em adultos do gênero feminino ou em adultos com vulva, né, temos algumas especificações. Bom, essa coleta ela deve ser sempre supervisionada pessoalmente por uma enfermeira ou auxiliar treinada, né? E o processamento laboratorial deve ser feito dentro de 2 horas. E caso não seja possível, as amostras deverão ser refrigeradas a 4 graus Celsius até o momento da semeadura, no máximo, no período máximo de 24 horas. Aqui a gente está falando ainda da coleta de material, né, em pacientes com vulva sem sonda, tá? Então, o procedimento é o seguinte: primeiro é necessário que remova toda a roupa da cintura para baixo, né? Sentar no vaso sanitário, separando as pernas tanto quanto for possível. E também devemos abordar acerca da higienização e antisepsia. A higienização ela deverá ser feita com sabão neutro, utilizando uma gaze e movimentos anteroposterior, né? Ou seja, de cima para baixo, para não levar micro-organismo do ânus para a vulva, né? E assim devemos nos certificar que essa higienização ela está sendo feita o melhor possível, né? Alcançando entre as dobras da pele também. E após isso, deverá ser feito o enxágue com uma gaze umedecida, no mesmo sentido, na de frente para trás. E a antisepsia ela deverá ser feita com uma solução antisséptica, de preferência aquosa, para evitar um desconforto nesse momento, né? Porque se fosse utilizada uma solução alcoólica, poderia causar um desconforto, né? Então, essa antisepsia deverá ser feita no local da vulva, tanto nos lábios inferiores como nos lábios superiores. E por que que isso deverá ser feito, né? Porque a uretra, ela tá dentro da vulva, né? Diferente do pênis que tem a uretra já esterilizada pela glande, né? Então, é primordial que nesse momento você faça o seguinte: afaste os grandes lábios com uma das mãos, né? E continue assim enquanto estiver fazendo a higiene e a coleta do material. E ao coletar, como já falamos, né, o primeiro jato ele deverá ser eliminado e o frasco coletor ele deverá ser preenchido com um pouco mais da metade, né, 2/3 ali. Depois disso é só fechar o frasco já falamos sobre isso, né? Mas caso haja respingos externos ao frasco, deverá ser feito a limpeza externa com álcool 70, tá bom? Agora é do procedimento técnico da coleta de urina em adultos do gênero masculino, né? Ou em adultos com pênis. E essa coleta é muito, nesses casos, é muito mais simples, né? Se comparado ao gênero feminino. Porque a uretra, como sabemos, né? Ela tá no pênis. Então, basta só expor a glande e já vai ter acesso à uretra. É mais simples, né? Tem menos contato com a pele, então menos probabilidade de alterações nos resultados dos exames, né? Mas é certo, gente, que deverá ser feito sim essa higienização, essa antisepsia, né? E essa coleta também deverá ser feita pela manhã, preferencialmente na primeira micção do dia. Ou então, né, após a retenção vesical de 2 a 3 horas. Agora vamos partir para coleta em pacientes cateterizados com sistema de drenagem fechado, ou seja, o cateterismo vesical de demora, né? Eu vou citar aqui um breve passo a passo, já que é um procedimento simples de ser entendido e de ser realizado de certa forma, né? E para esse procedimento é recomendado fechar a sonda, clampear a sonda, né? 30 minutos antes da coleta.
né? Para essa coleta de urina estéril em pacientes em uso de cateterismo vesical de demora, a gente vai usar os seguintes materiais: a tesoura, os EPIs necessários, né? Principalmente o óculos de procedimento, a máscara, né? Enfim, a seringa de 20 ml, a agulha 30x8 ou 30x7, a gás estéreo, o álcool 70, o frasco estéreo para coleta e luvas de procedimento e a etiqueta de identificação. A etiqueta de identificação, ela geralmente ela já vem com os dados do paciente já impressos, né? Na coleta já vem com os dados impressos. Mas se não, é só anotar na etiqueta, né? Isso vai depender do local que você vai estar trabalhando. E aí logo você irá fazer o quê? Higienizar as mãos com água e sabão de preferência, né? E se encaminhar ao paciente, né? Realizando a comunicação, se apresentando, dizendo que procedimento você vai fazer, como você vai fazer, por quê. E aí nessa hora você vai também confirmar os dados do paciente, né? Verificar se é esse o paciente mesmo, né? Vendo o nome completo dele, a data de nascimento, a prescrição médica, o número do formulário, enfim. E isso a gente já falou, né? Então, retornando aos materiais, eu fiz esse checklist aqui que para falar desse passo a passo do procedimento, né? Bom, a primeira coisa é abrir o invólucro do frasco de coleta, né? Então, para isso, a gente já dá o check ali na tesoura. E após isso, já pode identificar o frasco com a etiqueta do paciente, né? Então, também já damos o check na etiqueta de identificação. Depois, é necessário conectar a seringa à agulha e proteger a região do êmbolo da seringa dentro do invólucro, mas ainda não vamos dar o check aqui, tá? Porque ainda não utilizamos de fato, né? Então, o próximo passo é umedecer a gaze com álcool 70. Bom, depois que já preparamos o material, né, que vamos utilizar, vamos nos preparar para ir de fato realizar esse procedimento. Ou seja, vamos pôr a máscara, o óculos de proteção, né? Mas nos aproximando da nossa atual conjuntura, né, pandêmica, esse passo ele já estará, né, por esses EPIs. Só realmente ficar atento ao tempo útil do EPI que você vai estar utilizando, né? Porque estamos falando de coleta de urina estéril. Então, precisamos ter bastante cuidado. E aí já damos check nos EPIs, né? Depois, direcionando ao paciente, você vai abaixar a grade e já em seguida calçar as luvas de procedimento. E aí mais um check. Bom, é válido ressaltar que quando você for realizar esse procedimento, o indicado, como eu falei, né, já é pinçar ou campear ali a extensão do coletor de urina junto à conexão com a sonda, para a coleta de urina ser no dispositivo adequado. Ou seja, esse clamp ele deverá ser feito abaixo do local de coleta, porque a coleta ela deverá ser feita da urina que vem da bexiga e não da bolsa, né? Já que estamos falando de coleta de urina estéril. E a urina, como eu falei, sempre será estéril vindo da bexiga, exceto nos casos de infecção urinária, né? Então, partimos para o próximo passo, que é a realização da desinfecção do dispositivo de coleta com álcool 70. E assim damos mais um check no nosso checklist, tanto a respeito do álcool 70, como também da gase estéreo. E aí é a perfuração da região específica do látex. E essa região específica é essa parte aqui, que fica na própria sonda, né? Então também já damos check na seringa
e na agulha. E para exames de urina é necessário a aspiração de no mínimo 5 ml para adultos e 1 ml para crianças. E aí, com cuidado, pôr a urina no frasco, né? Sempre lembrando que não se deve ultrapassar 2/3 do frasco do volume, como a gente já falou, né? E aí, dando mais um check no frasco no nosso checklist, dando o check no frasco de coleta. E depois disso, já que fechamos o frasco de coleta, né, falta somente retirar as luvas e retornar o paciente para abrir o clamp e elevar as grades. Então, concluímos que a coleta de urina estéril em pacientes em uso de catéter vesical deve ser sempre posicionando o catéter na proximidade da junção com o tubo de drenagem e nunca na bolsa coletora, né? E sempre no pedido laboratorial deverá constar que o paciente está cateterizado, tá? E uma observação é que nunca deve se aceitar, sem exceção, as coletas de 24 horas depois, né, dos materiais clínicos para cultura, particularmente de urina para o isolamento de microbactérias, né, devido à possível contaminação do material, né. Então, nessa aula, podemos ver que essa coleta é uma função laboral do enfermeiro, né? Tanto no momento da oferta de orientação e cuidados a pacientes que se encontram hospitalizados, como também a pacientes em cuidado ambulatorial. Bom, aqui estão as referências bibliográficas. E agora acredito que finalizamos essa administração do conteúdo aqui. Espero muito ter ajudado e qualquer dúvida está disponível. Agradeço e até!